Bom dia, bom dia a todos. Vai começar aqui o nosso cafezinho com saúde de novo. E hoje a gente vai falar da saúde das crianças um pouquinho, né? Não vai dar tempo de falar muita coisa no nosso café, mas algumas informações que vão ajudar já essas mamães. Eu tenho certeza que já vai ajudar bastante, já vai adiantar, tá bom? Quem aí já pegou um cafezinho? Quem aí já está se preparando para o dia? Ou já está preparado, né? Criançada já na escola, né? Quem estuda de manhã. Aqui também, já foram para a escola, já cedo. Mas é difícil, né? Quando eles não são acostumados a acordar cedo, né? Tirar eles da caminha e tudo. É difícil. É isso, gente. Ó, a gente vai falar aqui, sim, de suplementação, né? De como recuperar a saúde dos nossos pequenos, né? Para quem aí tá com as crianças em casa com a imunidade mais baixa, né? Infecções de repetição, infecções mais constantes de garganta, né? Problemas respiratórios e tudo mais, né? Tolerância à lactose, né? Muitos problemas intestinais, tá? Déficit de atenção, né? Dificuldade no aprendizado em geral, né? Então, essas questões, elas vêm devido ao nível também de toxina da criança, né? E os fatores, lógico, a gente sabe que são alimentares. Agora, como que a gente faz, além de equilibrar essa alimentação, né, para recuperar um pouco a saúde deles, como que a gente faz de fato para, né, eliminar essas inflamações, para que eles recuperem a imunidade, né? Então, tem sim trabalhar a suplementação da criança. A gente tem que, né, trabalhar a suplementação. Só que a suplementação, ela também tem que ser em conjunto com a limpeza dessas inflamações no organismo, né? Então, a desintoxicação, utilizar de alimentos, de alimentos que vão ajudar a baixar esses níveis de inflamação, né? Por quê? Qual é a raiz desses problemas? Porque se a gente só suplementar, a imunidadezinha às vezes não vai aumentar, tá? Por quê? Porque quando a imunidade já está baixa da criança, quando a criança já está com questões de infecções de repetição, já está com a saúde mais comprometida, é sinal que ela já está com um nível de inflamação maior no organismo, né? O açúcar já está maior também no sangue, não necessariamente vai sair no exame, né? Mas a gente já vê, né, que tem que correr ali atrás do prejuízo. Então a gente já sabe que esse organismo ele já está com um índicezinho maior de inflamação, né? Então se a gente chegar e entrar com suplementação, o que pode acontecer? Igual um adulto. Ele pode não estar absorvendo, né, os nutrientes de forma adequada, tá? Por quê? Porque quando a gente está com um nível de inflamação no organismo, seja adulto, seja criança, mais alterado, nós desencadeamos uma hiperpermeabilidade intestinal, né? Como eu sempre falo aqui. E isso dificulta na absorção dos nutrientes, né? Então, seja uma alimentação mais adequada ou seja uma suplementação, muitas vezes ela pode não estar sendo bem absorvida pelo organismo, né? E não surtir tanto efeito. Então, por isso é importante olhar sim para a suplementação, mas também utilizar de propriedades que vão fazer sim, né, um detox, que vão eliminar um pouco dessas toxinas, né, da criança. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho, né, porque a gente não tem muito tempo. A gente vai falar um pouquinho aqui dos aspectos que estão envolvidos para que a gente consiga fazer um pouco de mudanças, né, a favor da criança. Então, a gente fala aqui, sim, da alimentação, que é muito importante, né, mas a gente fala também da ambiência, né, o ambiente que essa criança está envolvido, está inserido. Então, se eu falar de alimentação, eu também tenho que olhar para o ambiente, porque a criança ela vai comer aquilo que ela vê o adulto comer, aquilo que é servido, aquilo que está disponível, né? Aquilo que está disponível para ela. Então, a atenção é muito maior com os pais, tá? Do que com a criança, porque
ela vai copiar o que a mãe está comendo, o que a mãe está servindo, né? Então, o que você anda colocando na tua geladeira, né? Para a criança ter acesso. Então, a alimentação é muito importante, mas de que maneira que eu vou trabalhar a alimentação da criança? Porque muitos pais têm essa dificuldade. Às vezes, passou um tempo e essa mãe, ela entendeu que ela tem que melhorar a alimentação da criança, até mesmo a dela, né? Muitas vezes. Ou, às vezes, a mãe já tem uma alimentação mais equilibrada, mas não consegue ainda, não conseguiu inserir uma alimentação, né, mais saudável para a criança, e tem essa dificuldade de como fazer essa transição, essa reeducação, né? E uma coisa é certa, assim, eu vejo como aqui mesmo, em casa, voltou aqui. Então, como que eu fiz essas mudanças aqui, né? Que eu vi que foi a maneira mais certeira, né? De conseguir resultado com eles. Porque é difícil, né? As crianças, elas têm mais dificuldade, porque elas têm mais acesso a essas porcarias o tempo inteiro, né? Então, como tirar isso depois que já teve ali o conhecimento, depois que já tem o acesso, né, a tantos alimentos aí industrializados, tantos pacotinhos, né? É bolacha recheada, é pacotinho de chips e entre outros, né? Entre outros. E suquinhos de todo que é tipo. Então, a gente tem que sempre tomar uma decisão. Nós, como mães dentro de casa, a gente tem que tomar uma decisão de não ter essas opções em casa quando a gente decide que a gente quer fazer essa reeducação, quer que a criança elimine esses tipos de alimentos tóxicos, né? Principalmente quando a gente vê que a saúde deles já está um pouco comprometida, né? A imunidade já está um pouco comprometida, quando a gente vê, né, questões já acontecendo ali no organismo da criança ou até mesmo do adolescente, em questões, né, de pele principalmente. Então a gente tem que tomar uma decisão de não ter a opção em casa. E o que eu percebi? Uma coisa que era muito utilizado, já faz bastante tempo que eu eliminei, mas era o suco de pacote, imagina, o suco de pacote. Então é terrível, gente, esse suco de pacote, né? A quantidade de sódio, açúcar, é só porcaria, né, ali dentro, imagina. Então, isso ali provoca muita acidez no organismo, né? Pela quantia de química que tem ali mesmo, de sódio que tem ali, de açúcar, é muito forte. Então, eu percebia que meu filho, ele tomava todos os dias, ele fazia suquinho de pacotinho, todos os dias, era o suco que ele tinha acesso. Há um tempão atrás, tá? Já faz muito tempo que eu tirei, né? E claro que eu também utilizava o suco natural e tal, mas sempre tinha aquele pacotinho no armário, faltava o suco natural, já tinha a opção no pacotinho para ele buscar, né? Então acabava que o quê? Todos os dias rolava um suco de pacotinho. Então quando algum alimento é utilizado todos os dias, ele se torna ou veneno ou remédio. Vai depender, né, do benefício que ele traz ou malefício. Então, no caso ali, ele se tornou um veneno, né? Todos os dias ele tomava, né? Um copo de suco, 2 copos de suco, quando tinha que tomar suco. Então, eu percebi e vi que ele tinha bastante um ácido úrico nas mãos, né? E quando eu cortei esse suquinho, diminuiu tudo isso. Né, diminuiu essa acidez que ele estava ingerindo, porque era diariamente, e esse é o problema, né? Quando algo é todos os dias, aquilo vai influenciar de alguma maneira, né? Então, pois bem, então esse suquinho eu eliminei, foi muito bom. E aí eu percebi que quando eu tirar, realmente não tinha mais. Ah, mãe, cadê o suco? Não tem, só tem água. Ah, no outro dia, não comprei ainda e não vou hoje, não tem, só tem água. E aí você tem que ser muito firme, né, nessas trocas, porque você tem que dizer que não tem, porque se tem, vai ter que dar, né? Então eu passei a não comprar mais, a não colocar mais no armário e já faz alguns anos e foi a melhor coisa, porque agora é água ou um suco natural, né? Eu gosto de comprar aqueles sucos de uva. Aqueles de uva são integral, né? Aqueles de uva são muito bons, porque a uva, né, ela tem muitas propriedades benéficas para a corrente sanguínea, principalmente, né? Tem o resveratrol, né? É uma fonte, uma vitamina maravilhosa para a oxigenação do sangue, né? Então, o suco de uva integral é assim, ó, é um dos que eu mais indico para você ter todo dia em casa, né? A uva em si,
a fruta da uva. Então ela tem essa vitamina que é muito importante para a oxigenação sanguínea, né? Ela melhora demais a circulação, ajuda demais na circulação do sangue, tá? Eu lembro que eu tomei muito na minha gestação também. E é um suco natural, né? Forte, bom. Você pode misturar com água para ele render mais, para não ficar tão forte. E eu lembro que quando eu comecei a comprar ele, o meu filho detestava, né? Foi alguns vidros que só eu tomei. E depois passou que ele viu que não tinha opção e ele foi misturando com água e hoje ele ama esse suco. Então a gente tem que ser, né, resiliente nas coisas, né? E quando se trata de readaptar uma alimentação, seja nossa, seja de uma criança, não é diferente, né? Tudo exige tempo, sacrifício, né? Então, a gente tem que ter a dedicação, porque não vai acontecer do dia para noite, né? Eles vão reclamar daquilo que não tem, daquilo que eles estavam acostumados a comer. Por que que eu podia e agora não posso mais, né? Então, a gente tem que explicar. Eu falo mesmo com todas as letras para ele, isso aqui é veneno, filho. Vai querer comer um veneno agora, um veneninho? Eu deixo bem claro, porque cada vez que ele vai comer, ele sabe o quanto aquilo é uma porcaria, né? E aí ele vai, né, colocando aquilo na cabeça e ele vai comendo menos. Então eu explico muito tudo aqui em casa, né? O porquê que esse aqui eu não quero que você come. Agora você experimenta esse que você não experimentou. Então eles não querem às vezes alguma coisa que eles nem experimentaram, né? É uma batalha para nós mães. A gente tem que estar ali na batalha, porque muitas vezes eles vão usar de argumentos, né, para nos convencer, mas o teu argumento tem que ser sempre maior, né? Não esquece que quem governa a casa é você. Quem decide é você. Não tem, não tem, e amanhã não vai ter e não vai ter mais, né? Assim eu fiz com o suco de pacotinho e assim eu fiz com muitas outras coisas. Bolacha recheada, sempre tinha que ter também, né? Sempre queria comer uma bolachinha, alguma coisinha. Então, eu sempre... o que que eu fiz? Eu fazia com que eles comessem a fruta primeiro. Ó, eu deixo você comer uma bolacha, abrir um pacotinho e dividir em dois. Mas você vai ter que primeiro comer essa maçã, ou essa banana, ou essa manga. Então, eu nunca cedi para o doce, para uma caixa de chocolate, um chocolatinho, uma bolacha recheada, qualquer porcaria, sem antes ele cumprir ali com a necessidade do organismo, né, dos nutrientes. Então, comeu a fruta, agora eu vou deixar tu comer uma bolachinha, matar à vontade. Uma, né, não é o pacote inteiro. Então, o controle tem que estar nas nossas mãos, né? E muitas vezes, se você, mãe, aí já perdeu o controle, como em alguns casos eu me vi assim, né? Às vezes não é só uma criança, né? Que nem aqui são duas, então às vezes a gente fica perdido, né? Em como agir. E eles dão a volta na gente, né? E o acesso é muito fácil hoje. A gente vai ao mercado com eles, né? Então eles podem olhar tanta coisa que tem. Então, né? Esse acesso é muito fácil para eles e a gente acaba não tendo argumento, né? Para livrar eles de tanta porcaria. Né? Vocês percebem que o marketing do mercado, né, já é próprio para quando você para no caixa, né, com a criança, a criança poder ficar ali pedindo tudo aquele monte de doce do caixa, né? A padaria já é bem no fundo do mercado, que é para você passar por todas as gôndolas até chegar lá para pegar o pão. Isso é tudo marketing, tá? Gente, então eu já nem vou mais com eles no mercado, só quando precisa. E é assim. Então a gente tem que estar assim, o tempo inteiro se policiando, se a gente quer mudança, se a gente quer melhoria na saúde das nossas crianças, a gente tem que começar a olhar para a raiz do problema. Então a gente vai olhar assim para a suplementação, para aumento da imunidade, mas a raiz disso tudo é o ambiente. É como você age com a tua criança em casa, né? Entendeu? É as tuas atitudes, é a tua determinação em querer melhorar as coisas e ser o exemplo. Não tem como eu querer mudar o meu filho no aspecto, vamos dizer, da alimentação, se eu não me alimento direito, né? Não me alimento, não como uma fruta, ele não vê eu comer uma fruta, ele não vê eu comer uma salada no almoço, né? Ele não vê eu comer um ovinho mexido no pão, ele só vê eu comer porcaria, ele não vai também, né, se adaptar. Tá? Porque principalmente essas crianças até os 5 anos de idade, né? Porque as crianças até essa idade, elas
elas atribuem tudo ao exemplo, elas vão copiar, elas não escutam. Você não adianta ficar falando, né? Porque a criança até essa idade, ela segue, as atitudes delas vêm pelo exemplo, tá? Pelo que elas veem dentro de casa. Elas são uma esponjinha, né? A partir daí, então, elas começam a nos dar mais ouvido, né? Começam a escutar mais, a compreender o que elas estão escutando, né? Então é muito importante que você também sempre explique o porquê da mudança e que você também errava, agora você quer acertar, né? É muito importante que a criança veja a mudança em geral, se ela também tem que mudar, né? Não adianta a gente querer enfiar goela abaixo algumas coisas ali, do qual a gente também não pratica, tá? Então essa é a raiz onde tudo tem que mudar, né? A nossa atitude em relação a eles, e tem que ser muito firme, porque realmente se você quer cortar o excesso do doce, né? Excesso ali, bolachas, chips, você não pode comprar, você não pode ter em casa, tá? Então, mas vai comer lanchinhos no... Voltou de novo aqui. Sim, vai comer um lanchinho, vai fazer um pãozinho, vai comer alguma coisinha dentro do pão, né? Ou uma fruta, vai aprender a picar ali uma frutinha, nem que bota uma colherzinha de açúcar, que assim, ó, a adaptação para a mudança, né, alimentar, às vezes você não precisa vir né, com muito rigor, somente quando é criança. Se a gente já tem dificuldade, né, você vai ali aos poucos, né, às vezes você vai utilizar um pouquinho de açúcar na fruta, porque ela não está mais comendo aquela bolacha recheada, você quer dar aquela fruta picadinha, mas não tá bem doce. Então você vai começar colocando às vezes um pouquinho ali, um açúcar demerara, né? Não bota açúcar branco, bota um açúcar demerara, um pouquinho. Depois você vai diminuindo esse açúcar até ela gostar né, do gosto da fruta. Tudo tem que ser sutil para a criança ir conseguindo se adaptar, né? Mas se você ir todos os dias um pouquinho, né, ela vai ir cedendo. Só não pode desistir, porque no começo elas vão espernear, né? Então tem alguns alimentos do qual assim, ó, é necessário que, se você quer recuperar a saúde da tua criança, que você elimine de vez da tua casa se esses alimentos continuam aí, por exemplo, né? Que são muito falados, né? Esses alimentos, tá? Mas assim, ó, o leite, gente, de vaca, ele traz muitas vitaminas para o corpo, ele aumenta muito o nível de inflamação, de infecção, tá? O leite de vaca, ele é para bezerro, não é para gente, tá bom? Muitos profissionais, médicos, né, alertam, até 2 anos a criança mama, né? Ou no peito, ou aqueles suplementos, né, quando não tem leite materno. Mas a partir daí, não fica colocando leite de vaca, ainda juntando com Nescau, que é puro açúcar, né? E aí, às vezes, a criança, ela já tá acostumada, né, todos os dias tomar aquele mamadeirão de Nescau, às vezes, né? E tudo mais. Como que faz para tirar? Não é fácil, né? Mas sim, você vai ter que ter uma dedicação para começar a explicar para ela, deixar faltar. Hoje não tem, acabou. Hoje a gente vai fazer essa bananinha amassada aqui com um pouquinho de leite e aveia e um pouquinho de açúcar, né? Busca opções de alimentação, né? Do qual ela também vai gostar. Alguma frutinha que provavelmente ela também vai gostar. E fazer ela experimentar. Ah, não gosto. Não, você não experimentou. Faz uma brincadeira, né? Vamos dar uma nota. Eu vou dar uma nota, você dá uma nota. Então, assim, eu percebi no decorrer do tempo que tinha que ser sempre com muita brincadeira. Eu envolvia os heróis. Eu, quando quero dar uma fruta de uma cor diferente, eu digo que tal herói, ele é forte porque ele come aquela fruta. O Flash é amarelo, forte, ele come bastante frutas amarelas, entendeu? E assim vai. Se você usar a criatividade, né, você vai conseguindo entrar com essa educação alimentar, né? Porque a gente precisa eliminar o leite da criança, porque esses problemas respiratórios que a criança às vezes enfrenta, tá? E usa bombinha e asma e tudo que é it, tá, gente? Final de it, então, rinite, sinusite, por aí vai, tá? São excessos de estaminas no organismo, esses mucos que vão ficando parados por aqui, tá? Principalmente vindo do leite de vaca, tá bom? Então, às vezes a tua criança tem muita infecção, tem muito problema respiratório, né? Você vai olhar, às vezes ela tem na alimentação dela muito leite de vaca, tá? Ou muita farinha branca, né? Muita massa já vindo de farinha branca, tá? Muito açúcar em geral, porque
tudo quase vai açúcar, né? Essas coisas industrializadas. Então, às vezes, esse excesso de estaminas, essas infecções de repetição, é por esse excesso que está no organismo dela. E muitas vezes, já nasceu com probleminhas e tal. Claro, porque na genética a gente já traz também, né? Por exemplo, nós como mães, então o que nós não temos no sangue que nós estamos dando para a criança? Do que nós nos alimentamos na gestação? Quantos quilos eu peguei, eu aumentei, né? Será que eu adquiri diabetes gestacional? Então, isso tudo passa para o bebê, esses níveis de açúcar, né? Esses níveis altos. Então, eles também desencadeiam, sim, esses processos inflamatórios, tá? Então, a imunidade vai lá embaixo, tá, gente? A gente precisa eliminar o quê? Os alimentos que intoxicaram essas crianças. Eliminar salsicha, né? Muitos profissionais já falaram aí, né? Um dos piores alimentos, a salsicha, a batata frita, tá? A batata frita, principalmente, né? Essa industrializada ali do saco que a gente compra. Meu Deus do céu, gente, quantos condimentos cancerígenos e tudo mais, tudo que menos tem é batata ali dentro, né? É plástico, a gente está comendo plástico. A criança não tem nutriente quando ela se alimenta dessas coisas. Então, vai criando um déficit de nutrientes na criança. Então, a criança ela não está respaldada dos nutrientes necessários para um funcionamento do organismo, principalmente para expelir, porque o nosso organismo ele foi feito para expelir toxinas também, né? Só que como que ele vai expelir toxina se ele não está funcionando bem, né? Se os órgãos de excreção não estão funcionando bem, se ele não está recebendo vitaminas adequadas para trabalhar, para eliminar, né? E para suplementar. Então, aí gera a baixa imunidade, as infecçõezinhas de repetição, garganta o tempo inteiro, né? E a gente entra com antibiótico. E os remédios, a gente sabe que eles estão ali para ajudar naquele momento, mas eles também, né, essa química, eles também vão diminuir a imunidade da criança, né, com o tempo. Porque o organismo, ele não vai trabalhar por sozinho, então a gente dá o remédio e aí aquilo causa também, né, ali uma resistência no organismo, né, pelos excessos de antibiótico. E cada vez a tua criança vai conseguir eliminar vírus e bactérias com mais dificuldade e precisando de mais antibióticos e mais fortes, né? Então, para recuperar a saúde das nossas crianças, a gente precisa primeiro eliminar da casa aquilo que está deixando eles doentes, né? Não dá para fazer isso do dia para a noite, mas dá para fazer isso gradativamente, com muita boa vontade, disposição, né? E buscando alternativas. Hoje a gente tem muitos nutricionistas que trabalham na área ali infantil, né? Que sabem dar dicas tão maravilhosas de como colocar alimentos, tirar alimentos. Mas o mais importante é essa raiz, é você dar o exemplo, é você ir mostrando que você está se alimentando também, é fazendo experimentar na brincadeira, né? Eu no começo até fiz algumas chantagens, prometi algumas coisas, se comesse, se não comesse, porque dessa maneira eu consegui. Tá? Hoje eu consegui diminuir demais, tanto que meus filhos aqui, eles têm muita imunidade, eles pegam muito pouco vírus e quando pegam, 3 dias assim a gente já consegue eliminar o vírus e não precisa nem tomar antibiótico, tá? Eu consigo combater os vírus de dor de garganta, infecções assim, corriqueiras, né? Gripes e resfriados, e até mesmo o Covid foi assim, com propriedades naturais. Eu uso muito aromaterapia com as crianças, para não utilizar medicamentos. Eu uso muito óleos essenciais, né, de confiança, e de propriedades que trabalham muito a imunidade ali da criança, né, e eliminam vírus, bactérias, protege a criança, né, de tudo isso. Então é muito importante utilizar naturais na recuperação da criança para que a gente não elimine o fato de ela estar conseguindo sempre combater com o próprio organismo essas bactérias, né? Que a gente não traga essa resistência a medicamentos, né? Então é importante cuidar da imunidade assim, com produtos naturais. Só que, claro que chega às vezes um momento ali, a infecção é mais agressiva, né? Ou tá num momento ali em que a criança... Eu percebo isso, que quando eles estão mais à vontade na alimentação, é mais fácil de vir uma bactéria, de vir uma gripe. Quando eu estou levando mais a sério a alimentação deles, levando mais regrado, fazendo com que eles se alimentem dos nutrientes certo, né? Almoçando bem, jantando direito, né? Comendo ali feijão, comendo arroz, comendo a carninha, comendo tudo que tem que comer, mesmo que depois comam um docinho, tudo, mas eles estão se nutrindo, apesar da porcaria que come, faz muita diferença, tá? Cria muita resistência no organismo e eles combatem com muito mais facilidade qualquer
infecção corriqueira, tá? A imunidade aumenta e isso tudo, gente, é muito bom. Deixa eu tomar um golinho. Porque isso se reflete aonde? No desempenho cognitivo, né? Quando a criança está bem nutrida, ela tem mais desempenho no aprendizado, ela tem mais desempenho na cognição, ela tem desempenho na atividade física, né? E então isso é muito importante porque reflete em todos os lados, né? Às vezes a gente vê eles amuadinho, né? Sem energia para nada. Isso vem muito também do excesso do doce, né? Dos farináceos, tá? Do leite de vaca, porque cria muita estamina no corpo, né? Muita hemácias, excesso de hemácias no organismo e dificulta sim a oxigenação, né? Então dificulta a parte cerebral, sim, onde eles acabam desenvolvendo aí problemas neurológicos, né? Dificuldade no aprendizado, né? Ou a hiperatividade, né? A ansiedade, o nervosismo. Isso tudo vem principalmente dos alimentos aí, né? Que a gente tem que cortar, tá bom? Que tem excesso de açúcar, né? Os que têm excesso de toxinas cancerígenas, né? E aí assim, ó, fazer tomar muita água. Agora, depois de um tempo pra cá, eu coloquei uma garrafa para cada um na geladeira e eu faço eles tomar aquela quantia de água durante o dia e tem que tomar aquela quantia de água. Pode tomar um suquinho de vez em quando, né? Mas aquela quantia de água tem que suprir, né? Para o organismo tá sempre jogando para fora o que não é bom e conseguindo a corrente sanguínea levar as vitaminas, né, corretas para todo o organismo. Então, é da mesma maneira que o organismo de um adulto, né? Então, a gente também tem que ter essa responsabilidade com eles, analisar a saúde deles também dessa forma. Tirar o que não é bom de dentro de casa, aos poucos, e readaptando e fazendo gostar de coisas novas, né? E também utilizar desses alimentos, o verde, tá, gente? É muito difícil fazer a criança comer verde, mas são os alimentos verdes, tá? Principalmente vindo de algas que contêm enxofre, que faz a limpeza do fígado, tá? Que elimina toxinas, elimina gordura, né? Então, é muito difícil fazer a criança comer salada. Então, busca por uma suplementação que o teu filho possa tomar, ou na manipulação, né? Algo, por exemplo, clorela, ele é maravilhoso, desde criança você pode dar. Ele é à base de algas, né? E como eu disse, algas, ela contém enxofre, né? Então, é muito importante para a limpeza do fígado, para a limpeza de toxinas, tá? Então, o clorela você pode manipular, pode dar para a criança também. No Japão mesmo, eles dão desde os 4 anos de idade o clorela, tá? As crianças lá, elas não têm nenhum problema com aprendizado, com déficit, tá? Elas são muito inteligentes. Elas tomam clorela desde os 4 anos, o governo que dá, tá? O clorela, ele é maravilhoso em muitas questões de saúde, ele é um desintoxicante e um suplemento também, tá? Então, ele pode ser dado para a criança, ele é maravilhoso. Ele faz uma limpeza e ele ajuda a fazer, como ele desintoxica, ele faz com que a criança vai perdendo a vontade do doce, vai controlando, né? Porque está desintoxicando, está limpando. Então, aí o corpo vai pedindo menos, né? Os órgãos vão entrando um pouco em equilíbrio, no bom funcionamento, né? E esse açúcar vai sendo eliminado do organismo. Então, esse produto é muito bom para a criança, tá, gente? Muito bom. Ele trabalha muito essas questões de eliminação de toxinas, tá? Então, ajuda muito para eles não ficar pedindo tanto o doce, né? Agora, se é uma criança que come muito doce, e ela pede doce, ela tá sempre cansada e ela associa aquele cansaço a sempre querer um doce, né? É bom sim sempre fazer os exames, né, gente? Claro, os exames eles vão mostrar ali as taxas, mas muitas vezes o organismo já tá essa bagunça e os exames não estão mostrando nada, como eu sempre digo. As taxas são muito elevadas, é só quando a doença vem. Você não quer esperar teu filho ter diabetes para dar lá que a taxa do açúcar deu alterada para começar a melhorar a saúde dele, né? Então, se você já vê que ele já tá tendo esses sintomas, querendo muito doce, isso e aquilo, cansaço, muita sede, né? Então, ele já pode estar assim, né? O pâncreas pode estar cansando já ali de liberar insulina, então é bom suplementar zinco, vitamina C, muito bom, né? Eu sempre suplemento zinco e vitamina C, tá? Porque, assim como a vitamina D, né? Que ajuda aí na imunidade, crianças que não ficam quase no sol agora para pegar vitamina D, né? Porque o sol é forte, o sol é aquilo, o sol ele tem muitas vitaminas, a gente precisa de sol, né? Só pegar o sol no horário certo, tá? E não com um monte de protetor solar, porque daí não adianta, né? O sol tem que ser no horário certo, sem filtro solar, para você adquirir vitamina D.
Se não, você tem que suplementar a vitamina D em gota, tá? Eu dou uma gotinha por dia, vitamina D. Eu dou vitamina C e zinco, porque o meu filho foi muito comilão de doce, né? E eu vejo que ele tá sempre assim, falta de energia e tudo mais. Então, o zinco ele ajuda muito a ajudar o pâncreas a trabalhar mais, a liberar a insulina direitinho, né? Para carregar esse açúcar para a célula, para ele ter energia, tá? Vitamina C ajuda bastante, né? A limpar o organismo, a dar energia, né? E também na imunidade. Então, esses suplementos são muito bons. Agora, se a gente ficar dando esses suplementos sem equilibrar a alimentação, daí não vai adiantar muita coisa, né? Porque eles não vão ser muito absorvidos pelo organismo se o organismo da criança tiver ali com uma alimentação 100% industrial, só coisas que inflamam, né? Daí o intestino não vai estar absorvendo o nutriente desses suplementos adequadamente. Quase que vai estar jogando dinheiro fora, produto fora, né? Então, quando você decidir suplementar a criança para que ela aumente a imunidade, aumente essas questões, melhore o organismo, o funcionamento, então já vai também começar a melhorar ali a alimentaçãozinha da criança, né? E principalmente um produto como o clorela que vai ajudar ali a desintoxicar, tá? A limpar, justamente para, né, recuperar aí o poder de absorção do intestino da criança, né? Então, eu espero ali ter deixado uma dica bem especial para vocês, tá? Porque a suplementação, a desintoxicação, né, ela é bom fazer também na criança, se a criança aí às vezes sofre de obesidade ou de diversos desequilíbrios aí, tanto emocionais, neurológico, quanto físico, tá? Porque a gente sabe que esse excesso de toxinas, de açúcar e tudo mais, eles são levados pela corrente sanguínea para a parte superior e eles dão todos esses déficits aí, tá? Que as crianças estão sofrendo, tá? Eu acompanho muitos médicos importantíssimos do mundo inteiro falando do TDAH, tá? Do TDA, do quanto isso se desencadeia por conta da inflamação no organismo, tá? E a inflamação vem do quê? Da nossa alimentação industrializada, né? E não tem como melhorar todas essas questões ali, inclusive do autismo, né? Os sintomas, né, neurológicos ali que a criança sofre tanto. Eu já vi muitas crianças melhorarem, tá? Esses níveis de ansiedade, de nervosismo, quando eliminam o açúcar da alimentação, quando tiram o glúten da alimentação, tá? E quando também fazem a desintoxicação, a suplementação, e elas melhoram demais, tá, gente? Essas questões, até mesmo aprendizado, cognição. É maravilhoso esse tratamento, esse cuidado com a criança, principalmente com a criança que já tá aí sofrendo tantas questões de saúde, tá bom? É muito bacana fazer este processo, tá? Da atenção nessa questão. Mas a gente sabe que a raiz de tudo isso, né, só vai ser... isso tudo só vai melhorar quando a gente mexer na raiz, que é o ambiente, né? O ambiente ali, o que a criança vive no dia a dia, o que ela tem acesso, né? E a alimentação aí que tem que ser mais equilibrada, tá, gente? Então, eu deixei aí uma dica especial para vocês, mamães, né? Do qual para mim tem dado muito efeito, tem surtido muitos benefícios, né? A gente não pode falar aqui muito tempo, já ficamos 40 minutos, né? Então, espero ter deixado aí uma mensagem bacana para vocês, né? A gente volta a falar desse assunto num outro dia, com mais profundidade, tá bom? Mas espero vocês no Café com Saúde, na quinta-feira, agora, né? A gente vai ver que assunto a gente vai abordar aí. Tá bom, gente? Fiquem com Deus, uma boa semana e até breve. Até mais!